E parlamentares da oposição ao governo Lula intensificaram as críticas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, após a divulgação de mensagens entre o magistrado e o banqueiro Daniel Vorcaro. As conversas obtidas pela Polícia Federal indicam que Vorcaro e Moraes teriam trocado mensagens no dia em que o dono do Banco Master foi preso pela primeira vez, em novembro de 2025. Segundo as investigações, as mensagens foram enviadas por meio do recurso de visualização única, que desaparece após a leitura. Deputados da oposição afirmam que o caso levanta suspeitas sobre a conduta do ministro. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, defendeu a prisão de Alexandre de Moraes. Muito menos o Alexandre de Moraes já teria prendido o Alexandre de Moraes. Esse cara precisa sair do STF, não é impeachment não. Ele precisa direto para a prisão, responder por esses atos que não condiz com o magistrado. Já o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, afirmou que a situação do ministro é insustentável. E o parlamentar também anunciou que vai protocolar na próxima terça-feira um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes no Senado. Ana, a gente traz um pouco aí da reação da oposição diante dessa avalanche de mensagens aí nesta semana, né, que colocam não só o ministro Dias Toffoli, que já estava em voga, mas agora mais ainda o ministro Alexandre de Moraes, né, no olho desse furacão do escândalo do Banco Master. A gente fala sempre, né, da responsabilidade, da competência do Senado Federal para abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo, mas temos uma pedra no meio do caminho, o presidente do Senado, do Congresso, Davi Alcolumbre, que se recusa, né, a fazer a leitura desse requerimento, de colocar em votação um dos muitos pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Então, Paulo, e aí diante desta recusa, porque o Alcolumbre disse que nem se ele tivesse as 81 assinaturas, inclusive a dele, né, ele abriria o processo de impeachment. E como fica isso? Porque se ele já deu esse tipo de declaração e parece que ele vai continuar protegendo o sistema corrupto, mesmo diante de todo esse escândalo agora do Banco Master de Vorcaro, Alexandre de Moraes, Toffoli, né, Tayaya, enfim. O que os senadores farão? O que pode ser feito? Obstrução, enfim, alguma coisa tem que ser feito, Paula, de maneira constitucional, seguindo o regimento da casa, tudo dentro das nossas leis. Agora, alguma coisa tem que ser feito. Não adianta a oposição pedir prisão do ministro Alexandre de Moraes ou anunciar pedido de impeachment, se a gente sabe que vai morrer no colo do Alcolumbre. Qual é o plano B? Qual é o próximo passo diante disso? Porque existem... olha, vocês aí na Oeste, eu imagino, porque aqui a minha mesa está lotada de anotações, existem 129 milhões de motivos para que esse impeachment não ocorra. Aliás, o contrato de 129 milhões com a dona Viviane Barsi, até agora, não foi esclarecido. Qual era o escopo do contrato, qual era o dever do que foi contratado, do escritório de advocacia, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, até agora. Alexandre de Moraes está dando de ombros para todo mundo, para o Senado, para o povo, para a Câmara, para os eleitores, para todo mundo. Agora, para finalizar, Paula, eu hoje olhando essas anotações aqui, eu não pude deixar de fazer, né? Até falei alto comigo mesma. E se o relator ainda fosse o ministro Dias Toffoli? E se o relator disso tudo ainda fosse o ministro Dias Toffoli? Paulo. Alexandre Dias Toffoli, que ainda pode julgar nesse caso do Banco Master. A gente lembra que ele integra a segunda turma e o ministro André Mendonça, né, passou então para referendar essa prisão preventiva de Daniel Vorcaro e do cunhado justamente para a segunda turma. Há um bastidor de que Dias Toffoli não vai se declarar impedido ou suspeito e deve participar dessa votação. Não é só ele que vai se
que se declara insuspeito. Foram os 10 ministros do Supremo que assinaram aquela nota, né, de espírito de corpo, dizendo que ele está acima de qualquer suspeita, que a condução dele de um processo do Master, que não teve nenhum arranhão, nada, foi tudo tranquilo. O próprio ministro André Mendonça foi praticamente induzido a assinar, assinou porque quis, né? E Dias Toffoli está lá, acima de qualquer suspeita, né? E vai julgar, vai dar 3-2 provavelmente, né? Confirmando a prisão. Imagina como será que ele vai votar, né? Enfim, o Supremo se enredou, né? Pena que não tem 11 agora, porque valeria o trocadilho, né? Em camisa de 11 varas, né? Mas se enredou completamente. É complicado. Vocês imaginem a cena da mãe dizer para o menininho de 7 anos: o que é que você tem aí na mão? E o menino põe as 2 mãos nas costas, para trás. É isso que o Supremo está fazendo. Fica na cara, né? É verdade esse bilhete. É isso que o Supremo está fazendo, puerilmente. Parece coisa de adolescente, mas não tem outra saída, deve estar desesperada. Aquela ação de Gilmar catando lá o processo do Brasil Paralelo no tempo da pandemia para dar um habeas corpus para ninguém saber das contas do Marília Dias Toffoli, ou Mari-DT. Né? Por quê? Estão dizendo o quê? Qual é a mensagem nessa ação de Gilmar? Impossível mostrar, é muito mais do que vocês pensam. Essa é a mensagem. A movimentação vai ser gigantesca. Vai revelar muita coisa, muito mais do que a nossa vã imaginação está suspeitando. A mesma coisa foi o Toffoli tomar para si o caso Master, blindar, aí pede busca e apreensão para inglês ver, mas depois blinda tudo, né? Pede até para o cúmplice, né? Está sendo cúmplice, o presidente do Senado está sendo cúmplice de tudo isso, né? Enquanto se omite, para esconder, para guardar as coisas. Esse desespero para, olha, não pode abrir o sigilo do Lulinha, não pode abrir o sigilo dos Toffoli, não podia abrir os celulares do Vorcário, e a gente está vendo aí, né? Abriu e estão saindo todos os males do Brasil, estão saindo dos celulares do Vorcário. E olha só, eu acho que apenas é a pontinha do iceberg. A gente está recebendo aí 5% ainda do que está lá escrito, né? Do que está escrito nas transcrições da conversa. Ficou tudo muito evidente. Por si só, os fatos falam com eloquência. Já em qualquer país sério, com consciência de cidadania, de vergonha na cara, né? Qualquer país sério, isso já estaria nas vias de fato, né? Na reação devida sobre as pessoas que estão envolvidas com Vorcário em atos imorais, né? Alexandre, a informação que nós temos é que essa avalanche de mensagens aí dos últimos 2 dias foi referente a apenas um aparelho celular. Tem mais de 50 equipamentos aí sob posse, né, da Polícia Federal para realizar toda a criptografia, enfim, selecionar os dados e, com certeza, muito mais, né, tem a aparecer aí nas próximas semanas. Bom, deixa eu trazer mais uma troca de mensagens envolvendo o Daniel Vorcário. Numa dessas mensagens, ele relatou à namorada por WhatsApp estar sofrendo uma extorsão bem chata. O relato foi em abril de 2024 e está dentro do conteúdo do celular apreendido pela Polícia Federal. A conversa começa com a namorada enviando uma foto dela para ele, que imediatamente responde: "Salvou o meu dia". Em seguida, a namorada pergunta o que tinha acontecido e Vorcário responde: "Nada demais, depois te conto". E continua: "Sofrendo uma extorsão bem chata".
A namorada reage com uma imagem de susto e pergunta de quem seria a extorsão. Vorcaro não responde, mas diz que ficou abalado. Num outro trecho, Vorcaro diz o seguinte: difícil me abalar e jogar para baixo, mas essa foi, e aí solta um palavrão pioto nessa troca de mensagens. O Vorcaro não revela, né, quem seria o autor da extorsão, mas é aquela coisa, né, a Polícia Federal faz montagem de um quebra-cabeça. No dia 11 de abril de 2024, o Vorcaro tinha dito para essa mesma namorada que esteve em Brasília nos últimos 2 dias. Então, estão ali montando as pecinhas, né? Bom, extorsão é crime de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. É o que, em tese, ele estava sugerindo que fosse feito com Lauro Jardim, não é? É para quebrar os dentes, ou seja, suponho que se publicar isso, se continuar publicando isso, vamos quebrar seus dentes, ou com a Munique, né? Ninguém sabe exatamente quem é a Munique, a moça lá que prestava serviços numa das casas do Vorcaro. Essas mensagens são de 2024. Bom, nós estamos em 2026, o ano passado inteiro essas coisas aconteceram. Nós estamos falando de um banco e de um sujeito que estava, digamos, fazendo negociata há muito, muito tempo. E essas negociatas envolviam uma série de autoridades da República. Quando a gente faz um comparativo e olha, por exemplo, para o tamanho da imundície que chegou ao Supremo Tribunal Federal, nós estamos diante de um escândalo. O Alexandre está conosco aqui, tem uma experiência imensa, sobretudo de entender tudo o que aconteceu em Brasília. Nós não temos parâmetros nem similares, porque, vamos lá, eu vou só mencionar rapidamente. Os anões do orçamento. Bom, era político corrupto no Congresso. Você tem forma, você pode caçar, está tudo muito escrito na Constituição. Você pode caçar, você tem o Supremo Tribunal Federal, porque eles têm foro por prerrogativa de função para atuar, que foi, na verdade, o que aconteceu depois no Mensalão, vindo da CPI dos Correios. Vários políticos ali perderam o mandato e também depois foram condenados. Mesmo no Petrolão, né, quando a gente teve a Lava Jato, aquelas questões todas, só parou quando chegou no amigo do meu pai, que o André Marcília pode falar. Quando chegou no Supremo, aí parou. Mas até então você sabia como lidar com essas situações. Hoje, em tese, nós sabemos, porque se eu tivesse um Senado competente que não estivesse envolvido, porque esta omissão do Davi Alcolumbre só sugere que ele está preocupado com o que vai ser revelado, ou porque ele tem medo do Alexandre de Moraes, ou porque ele tem uma série de sujeiras que podem, digamos, vir à tona, se ele, por acaso, tomar uma decisão que deveria tomar, de pôr o processo de impeachment para ser julgado, porque aí os congressistas, segundo a Constituição, o Senado é quem tem prerrogativa de ser, digamos, abre aspas, uma espécie de corregedor do Supremo. Nunca fez isso. E como a Ana lembrou, ele disse que nem com 81 assinaturas faria, o que inclui a dele, que são 81 senadores. Ou seja, ele não vislumbra isso de forma alguma. Mas quando você tem o Supremo Tribunal Federal no centro dessa... 2 ministros hoje estão até o pescoço de acusações de envolvimento neste escândalo como um todo, nós não tivemos nada parecido. Então, quer dizer, como a política brasileira, e a política tem essa vantagem, ela se recicla, né? Ela consegue eliminar. Você tem processos na comissão de ética, você tem processo de perda de mandato, a cada 4 anos tem que passar pelo crivo popular e aquele sujeito pode não ser eleito. Ministro do Supremo não tem isso, a única ferramenta é o Senado. E o presidente do Senado se omite, prevarica de colocar um processo como esse para julgar. Ou seja, nós não temos, a situação deste escândalo é tão única porque nós não temos parâmetros. E também eu acho, Alexandre, eu vou recorrer a você, viu? Eu também não vejo na história brasileira um ministro que foi tão insensado, apesar de estar cometendo crimes desde 2019, com abusos que ele cometeu no cargo de ministro supremo e à frente daquele inquérito 4781, das fake news chamado de inquérito do fim do mundo, com apoio da imprensa e de parte da sociedade. Até outro dia o ministro Alexandre de Moraes foi homenageado numa formatura aqui na Escola de Direito do Lago São Francisco, da Universidade de São Paulo. Não é um sujeito que estava isolado até outro dia, não. Ele foi homenageado agora. Teve gente que achou que deveria ser homenageado. Ninguém sugeriu ou teve força para cancelar o pedido. Olha, ministro, muito obrigado, mas a gente vai mudar de data. Entendeu? Nada. Então nós não temos parâmetros na história do Brasil.
Tampouco que agora, felizmente, essa parte da imprensa acordou e que bom dia a elas, que venha de vez para trazer o Brasil de novo para os eixos da lei, porque é isso que nós estamos... Eu fiz menção ao Alexandre Garcia aqui, porque o Alexandre fala de Constituição dia sim, dia outro também. A Constituição tem remédio, inclusive para isso, mas aí eu tenho um poder que se... Está promíscuo, o Senado hoje está promíscuo. A presidência do Senado certamente, por quê? Por que não vai adiante?